E aí pessoal, hoje a gente vai falar sobre a relação que existe entre alguns personagens da DC Comics e personagens da mitologia grega. Vamos lá? Então, eu vou falar sobre dois personagens especiais, o Flash e o Sandman, que é um personagem um tanto desconhecido. Bom, vamos começar pelo Flash. Ele na DC Comics é bem parecido com a representação do deus grego Hermes, tanto fisicamente quanto nos poderes e tal. Podemos ver que o Hermes ele é parecido com um cara jovem, atlético, bonito, essas coisas. Outras características do Hermes são basicamente a sua grande lábia e alguns itens que ele traz consigo, que são, por exemplo, o caduceu, que é uma espécie de cajado que ele carrega, que foi dado por Apolo, e o seu chapéu com asas, que simboliza os viajantes, e as sandálias aladas, que é um objeto que ajuda ele a se mover por todo o Monte Olimpo e levar as mensagens dos deuses, assim como ir para outros planos. O Hermes, ele era um deus que era cultuado por uma vasta gama de pessoas, desde comerciantes, pastores de ovelhas, pessoas que tentavam trabalhar com adivinhações, aqueles que queriam fortuna, ou gostavam muito do atletismo, astronomia, diplomatas cultuavam bastante ele porque ele era um deus que tinha bem forte a questão da lábia e por aí vai. A história do Hermes ele é um pouco diferente de alguns outros filhos de Zeus. Ele era um filho de Zeus, só que fora do casamento. Então, geralmente esses filhos sofriam muito com a fúria da esposa de Zeus, que se chamava Hera. Mas, ao contrário desses outros filhos, o Hermes não sofreu com isso. Ao contrário dos outros filhos, o Hermes teve um... Ele não teve esse péssimo tratamento de Hera. Ela chegou até a ajudá-lo. Então, foi o que menos sofreu, de certa forma. O Hermes era um deus que tinha muitas funções no Monte Olimpo. Ele era responsável por guiar as almas dos mortos até o rio Estige, onde elas pegariam um barco com Caronte e atravessariam até as entradas de Hades. Não é bem um inferno, é apenas o mundo dos mortos. Lá os mortos poderiam ter um destino ruim, dependendo das coisas que eles tivessem feito em vida, ou um destino bom. E nesse caso eles acabariam parando nos Campos Elíseos, que é uma representação de paraíso para os gregos. Outra função do Hermes é que ele era uma espécie de mensageiro dos deuses, mas a ideia era que ele fizesse cumprir as vontades dos deuses no nosso plano, entre os humanos. Uma curiosidade importante sobre o Hermes é que, diferente de outros deuses como Atena ou Ares, na verdade muitos outros, ele não era um deus guerreiro, então ele não gostava das guerras, para ser mais exato. Tanto que ele punia aqueles que incitassem a guerra. Claro que ele não podia bater diretamente com Atena ou Ares, né? Não se pode ter brigas entre os deuses. Provavelmente foi uma das leis que Zeus criou. Apesar de que eu não lembro de terem falado explicitamente isso em algum lugar. Mas dá a entender. Outra coisa interessante é que Hermes, ao contrário dos outros deuses, ele nunca se casou. Ele namorou diferentes deusas, mortais e por aí vai mais.
ele nunca se casou. Afinal, ele representa os viajantes e não gosta de estar em um único lugar. Ele está sempre viajando. O que acaba que é a função dele de entregar mensagens e guiar as almas dos mortos acaba ajudando, né? Então ele nunca tá parado. Então, vamos falar agora do Flash. Bom, o Flash na verdade não é um título que é de uns 3 heróis pelo menos. Vamos começar pelo primeiro, né? O primeiro era o Jay Garrick. E ele era muito. Ele tinha mais a iconografia do Hermes. Por exemplo, tinha um chapéu que ele usava que era. Que na história dele é o elmo do próprio Hermes. E isso que ajudou a dar os poderes dele. Ou intensifica, não fica tão claro. Segundo a história, o Jay Garrick ele ganhou esses superpoderes respirando tipo os vapores de uma água pesada, seja lá o que era isso. Bom, o próximo Flash ele é o que inspirou todas as versões atuais dele e talvez o mais famoso, que é o Barry Allen. O Barry ele foi criado de uma forma diferente. Acabei de falar uma coisa sobre o Flash Jay Garrick. Ele não fazia parte da Liga da Justiça. Era um grupo de heróis diferentes chamado Sociedade da Justiça da América. Atualmente, essa Sociedade da Justiça da América, ela existe um universo paralelo. Como que se o Flash também existisse em um outro universo paralelo, onde as coisas são bem diferentes. Mas voltando ao Barry Allen. Barry Allen, para começar, ele ganhou os poderes em um acidente bem maluco. Parece que alguns químicos caíram sobre ele e nesse mesmo momento ele foi atingido por um raio. Então foi assim que ele ganhou os superpoderes, de uma forma bem maluca. Outra coisa, ele já faz parte da Liga da Justiça e os poderes dele são bem mais desenvolvidos, né? Além da questão da super velocidade, de poder às vezes se tornar intangível, atravessar coisas, quase como um fantasma e tal, ele também tem outros poderes. Por exemplo, ele pode correr tão rápido quanto a velocidade da luz, o que faz com que ele possa atravessar dimensões. Por exemplo, ele pode ir para o futuro, para o passado, ou para outras dimensões onde vivem outros personagens. Por exemplo, deixa eu lembrar um agora. Tem um que era muito famoso, que era uma Liga da Justiça um tanto diferentona, que eles resolveram dominar a Terra, tipo, com seus superpoderes e impor a ordem da forma deles, né? Eles viraram tipo os reis. Mas, voltando, além desse outro superpoder que é derivado da velocidade, ele também consegue ter acesso à força de aceleração, né? Que é tipo, é um lugar onde não tem limite a velocidade. E nesse lugar eles meio que como que eu posso explicar? Tipo, é uma coisa meio filme de ficção científica com teoria de física quântica, tipo, você entra num lugar que não tá fora do tempo e do espaço. Tipo, não, é bem diferente. Segundo a história, parece que os flashes, se eles correrem rápido, excessivamente rápido demais, às vezes eles podem ficar presos nesse lugar, mas aparentemente o Barry Allen não. Vamos lá. O terceiro Flash que eu vou falar é o Wally West, que ele é sobrinho da esposa do
Barry Allen, e ele ganhou os poderes da mesma forma. Ele não começou exatamente como um Flash, ele era chamado de Kid Flash, participava dos Titãs, e com o tempo ele assumiu o manto do Barry Allen, quando ele, em uma das histórias, ele morreu e tal. Bom, basicamente sobre os Flashes, em si, a ideia dos poderes dele já se baseiam no Mercúrio, no Hermes, que é essa coisa, eles viajam entre mundos, assim como os Flashes, né? Claro, não lembro se tem alguma história em que o Flash vai para o mundo dos mortos, mas se tivesse seria bem literal. Mas tipo, o Hermes, ele, assim como os Flashes, eles vão para diferentes lugares à sua vontade. E eles fazem isso de forma extremamente rápida. E essa é a inspiração básica para o Flash. Bom, vamos falar agora sobre o Sandman, ou Morfeu. Esse personagem é inspirado no deus grego Morfeu, mesmo basicamente também dos nomes do Sandman. Morfeu, ele é um deus com muitos irmãos, não é dito quantos, e a todos eles se dá o título de Oneiros. Eles são os deuses dos sonhos. Morfeu acaba sendo, na verdade, o mais famoso. Algumas histórias falam que ele é filho, outras que ele é irmão de Hipnos, que é o deus do sono, aquele que traz o sono a todos. O Morfeu, ele é um deus que não tem uma figura, assim, como que eu posso dizer? Ele não tem um corpo em específico, né? Ninguém fala sobre o aspecto físico dele em si, exceto que ele possui asas. É a única coisa que se ouve. Isso porque as histórias dizem que ele assume diferentes formas quando ele vai entrar no sonho das pessoas. Para alguns ele pode ser um velhinho, uma mulher, um homem, um jovem, uma criança, um bebê. Ele pode se parecer com qualquer um, tipo um parente seu, um amigo, e por aí vai. O Morfeu, ele geralmente ele traz para as pessoas, como que eu posso falar, espécies de mensagens dos deuses. São mensagens que podem vir em forma de imagens. Se os deuses quiserem que alguém veja algo, o Morfeu mostra para eles. E como ele tem essa capacidade de assumir qualquer forma, ele pode ir no seu sonho e se mostrar de um jeito que para você seja mais legal. Outra coisa interessante é que essas asas que o Morfeu tem já foram usadas diversas vezes para ajudar o Hipnos, porque aparentemente ele gosta de criar encrencas com Zeus, e criar encrencas com Zeus nunca é uma coisa muito boa. Bom, tem uma coisa interessante, apesar de uma curiosidade sobre o Morfeu. Morfeu ou Morpheus, né? Existem dois jeitos de falar. Apesar de ele não ser tão conhecido, existem certos ditados, não é ditado, mas existem certas expressões que até hoje se falam e remetem a ele. Por exemplo, quando uma pessoa dormiu bem à noite, dizem que ela caiu nos braços de Morfeu ou estava nos braços de Morfeu, que é uma coisa que remonta à Grécia Antiga. Eles falavam isso quando eles tinham bons sonhos, já que era uma característica desse deus, trazer sonhos bons às pessoas. Agora sobre o Sandman, ele é um personagem diferente, tanto que ele não é herói, nem vilão, ele tá mais próximo de um anti-herói, como é o caso do Wolverine ou do Lobo e tal. O Sandman, ele, assim como os Oneiros, ele possui irmãos, mas um número bem menor.
E todos eles são chamados de perpétuos, porque eles existem desde o início do mundo, segundo as histórias da DC. Os perpétuos eles representam coisas. Por exemplo, o Sandman, geralmente ele é chamado de sonho, porque ele representa o sonho. Existe o destino, a morte, a destruição, a desejo ou o desejo, ele não tem um gênero definido, a desespero e a delírio. Todos eles são irmãos e cada um tem seu próprio jeito de parecer. Por exemplo, o destino, ele parece, não mostra o rosto dele, é uma pessoa com manto, ele parece bem mais velho, dizem que ele é até o irmão mais velho, né? E ele está acorrentado a um livro que diz que tem toda a história do mundo, do passado, do presente e do futuro. E ele vai ser a pessoa que vai fechar o livro, ele vai ver o fim de tudo. A morte é a morte, né? Ela representa a morte, ela vai buscar a alma das pessoas que faleceram e levar até onde elas devem ir. E ela também traz a alma dos recém-nascidos. Geralmente é a irmã mais... Ela é um personagem bem alegre, apesar de tudo, e, tipo, ao mesmo tempo ela é mais agitada, porque ninguém quer ficar perto da morte. Bom, o sonho, eu já explico, tem uma destruição, né, que deveria causar destruição, mas aparentemente ele não gosta disso, então ele abandonou o cargo, ele não cumpre suas funções e ele adora a arte. E apesar de não ter talento nenhum com nenhuma forma de criação, mas ele gosta. Tem um desejo, que parece um Loki nas histórias, porque vive implicando com todo mundo, fazendo pegadinhas e tal. Nem tem como definir fisicamente o desejo, porque ele tá sempre de um jeito. Na verdade, todos eles mudam. Alguns mudam mais, outros menos, mas todos mudam um pouquinho. Desespero é tipo uma mulher obesa, bem cinza, e a delírio é a que mais muda. Nunca em nenhuma história ela tá igual, nem de longe parecido. O que mais parece é os cabelos coloridos dela. O que eu posso falar sobre o Sandman? Bom, cada irmão possui tipo o seu próprio mundo. O sonho ou o Sandman é a mesma coisa. Ele possui um mundo que se chama Sonhar, onde ele cria sonhos. Lá habitam seres místicos e tudo mais, mas no geral ele cria sonhos, e esses sonhos eles vão parar nos sonhos das pessoas. Ele tem tipo tanto sonhos bons quanto sonhos ruins, que são os pesadelos. Ele é um personagem meio o estereótipo de um trabalhador excessivo. Ele gosta de trabalhar e só faz isso. Ele não vê sentido em fazer outra coisa. Bom, o sonho, ele geralmente aparenta ser um homem alto, não tem uma definição boa para os cabelos ou coisas assim. A característica mais permanente dele é que os olhos dele não são como olhos normais. São como se você olhasse para o céu à noite, todo estrelado. É uma coisa negra cheia de coisas piscando, como estrelas. O Sandman, o sonho, ele de personalidade, ele aparenta ser um pouco insensível com os seres vivos, afinal ele não é bem um ser vivo. Nenhum dos perpétuos é. De certa forma todos vivem, de certa forma nenhum deles está vivo. Apesar de que eles podem morrer, podem ser destruídos e tal, mas sempre que eles morrem é como se outra pessoa tivesse que assumir o lugar dele. Sandman é um título adulto, então nem todas as histórias são fáceis de ler para crianças. É até difícil compreender. A maioria das histórias trabalham muito com questões de religião e mitologia, então
Se não tiver maturidade para lidar com isso, é complicado ler Sandman, porque ele questiona muito o que é fantasia e o que é dito como realidade, né, nas religiões. Mas é uma leitura legal. Algumas histórias são muito legais. Por exemplo, vou citar duas histórias. São meio que dois contos, né? A primeira é quando o Sandman, assim, o Sandman é um personagem secundário na história. Oi, pessoal, estão voltando. Houve problemas com a gravação por conta dos ruídos. Então vamos lá continuar. Sobre o Sandman, o que faltou falar sobre ele é assim. Ele tem alguns poderes e eles não se restringem somente a, tipo, entrar no sonho das pessoas, como seria o caso do deus mitológico. O Sandman, ele pode manipular a realidade, ele pode ir pro lugar que ele quiser, simplesmente vai, é tipo um teleporte. O que mais ele pode fazer? Ele pode criar coisas para lutar. Ele tem objetos que aumentam os poderes dele. E como ele está ligado aos sonhos, às criações, tanto humanas quanto as que ele faz, essas criações também podem se tornar reais. Elas podem sair do mundo dele e se tornarem realidade. Exemplo disso, existe uma história. É uma das histórias mais legais que eu conheço do Sandman. Tinha uns gatos, né? E esses gatos foram se reunir porque parecia que tinha um gato, um gato famoso na cidade e tal. E esse gato encontrou esses gatos e foi contar uma história. E ele falou que essa história ele conheceu com um outro gato muito diferente. E esse gato tinha olhos totalmente escuros e parecia que estrelas brilhavam dentro dos olhos dele. Era um gato negro e tal. Beleza. Aí foi contando a história. E na história ele falava que há muitos e muitos e muitos anos atrás, segundo esse gato negro, os gatos dominavam o mundo. Eles eram como os seres humanos. Eles eram inteligentes. Não é que eles eram inteligentes. Eles eram muito mais inteligentes. Eles falavam. Eles eram enormes. E eles dominavam tudo. E os seres humanos eram os bichinhos de estimação deles. Isso até que um dia um homem juntou outros homens, outras pessoas e tal, e falou para eles o seguinte: eu soube que se todos nós sonharmos a mesma coisa, aquilo se torna realidade. Então todos pensaram e todos decidiram que eles iam sonhar com um mundo onde os seres humanos dominam tudo, onde eles assumem o lugar dos gatos. Bom, eles sonharam isso e o mundo inverteu. Os homens puderam, os seres humanos, né, passaram a dominar o mundo e os gatos se tornaram seus bichinhos de estimação. E essa é a história, nossa, e ela é bem legal. Claro que é só um resumão, mas ler ela é bem legal. Bom, isso que eu tenho pra falar do Sandman. Se tiver a fim de ler, deve ter algumas histórias na internet. De preferência, chame seus pais para procurar, porque é difícil, nem todas são para menores. Mas tem algumas que dá pra ler. E é bem legal. Se tiver com muita vontade, procura essa história dos gatos, que ela é demais. E é isso aí.